Então, como o doutor Fabiano já mencionou, né, mais de 50% dos nossos atendimentos acabam sendo atendimentos clínicos, né? Então, vamos falar um pouquinho. Começando pela forma ali que a gente vai abordar e se comunicar com o nosso paciente, tá? Quem fez as aulas ali de saúde mental já viu um pouquinho disso aqui, sobre comunicação terapêutica e as técnicas que ela usa para a gente conseguir estabelecer um vínculo com o paciente e aí ter condições de melhor fazer a nossa anamnese. O paciente, estando envolvido conosco, confiando no nosso trabalho, ele consegue nos dizer com melhores detalhes ali o que está acontecendo com ele, tá? Então, rapidamente assim, a gente fala que são os 4 E's da comunicação terapêutica. O engajamento, que seria manter um ambiente, atitudes acolhedoras, um ambiente acolhedor para o paciente, para ele se sentir à vontade conosco. Evitar, assim, perguntas hostis ou também ficar interrompendo muito ele quando ele está falando, tá? Empatia, que é nada menos que se colocar no lugar dessa pessoa, né? Que para nós, muitas vezes, pode parecer besteira, assim, muitas vezes a pessoa, o leigo, não sabe que aquilo ali não é grave, né? Para ele está preocupado. E aí ter essa empatia de compreender até onde que vai a compreensão do nosso paciente. Também a parte de educação do paciente, a gente faz assim, né? Ele vai nos contando o que ele tem e a gente avalia o quanto ele sabe do problema dele. Vamos supor, é um paciente diabético, o que o senhor sabe sobre isso? Que eu tenho, sei lá, o açúcar muito alto no sangue. E aí a gente continua a conversa baseado no que ele entende, né? Por exemplo, tá, mas e o que isso pode acarretar para o senhor? Posso fazer, né, baixar a glicose, eu posso desmaiar. E assim, é só um exemplo simples para a gente entender essa parte de educação, tá? Sempre, então, verificar até onde a pessoa sabe, o que ela sabe do problema dela. Envolvimento seria o incentivo, fazer com que o paciente participe, por exemplo, pedindo autorização para ele, né, com educação, perguntando, o senhor me dá licença, eu preciso agora avaliar o seu abdômen, ou preciso verificar sinais vitais, e aí, com esse respeito, assim, prosseguir na nossa avaliação do paciente, tá? Ainda sobre comunicação terapêutica. A gente tem o contato visual, significa o quê, né? Eu conversar com o meu paciente olhando ele nos olhos, né? De preferência até na mesma altura dele, tá? Para gerar essa confiança. Também ter uma linguagem clara, né? Falar com calma, lentamente, de modo com que ele entenda o que a gente está falando, né? De uma maneira mais simplificada, muitas vezes, para que ele entenda. E observar sinais nesse paciente talvez, de desconforto pela expressão facial dele e linguagem corporal. A gente consegue ter uma ideia se a pessoa está desconfortável ou se ela está com dor. São dados interessantes que a gente visualiza mesmo antes de examinar o nosso paciente. Pessoal, tranquilo, vocês podem interromper, podem acrescentar, para não ficar uma coisa tão chata assim, só eu aqui sozinha falando. Então, ainda nessas observações iniciais, a gente chega ali no local do atendimento e vai olhar o paciente sem chegar nele, assim, eu vou olhar e vou ter uma impressão geral desse paciente, do nível de gravidade, se é grave, se não é, inclusive sobre se eu tenho que pedir recursos adicionais, seja chamar uma avançada ou pedir brigada no local, é uma primeira impressão que a gente tem. Essa primeira impressão a gente avalia
o estado basal respiratório, circulatório e neurológico do paciente, sem eu conversar com ele e nem muito menos utilizar nenhum equipamento ali no paciente, simplesmente de olhar para ele, tá? Sobre segurança na cena, né? A gente vai, antes de abordar uma pessoa, mesmo um paciente clínico, sempre, né? Vou analisar a cena e a postura desse paciente para tentar identificar sinais de agressividade, tá? Outra coisa, se eu observo ali no local a evidência de armas, de uso de álcool ou de drogas, né? Também a presença de pessoas brigando na cena é um fator que vai me demonstrar ali um certo perigo, né? E eu tenho que ficar atenta, não somente nessa primeira abordagem, eu tenho que estar atenta durante todo o atendimento, tá? Sempre reavaliando e prestando atenção na minha cena. Uma situação que a gente presencia bastante também é cena de crime, né? Ter cuidados ali para não alterar muito a cena, nem o paciente em si, né? Que for vítima de crime. E aí também acionar os recursos, né? Pedir brigada, pedir polícia, o que for necessário ali na cena. Ainda um pouquinho sobre a primeira impressão. A gente vai analisar o posicionamento corporal do paciente. Eu coloquei 2 exemplos aqui, mas poderia ser também um paciente que está em situação de decorticação, descerebração. E aí eu coloquei aqui esse paciente que está em posição de tripé, que ele se apoia ou nessa posição de pé, assim, se apoia nos joelhos, ou sentado, né, se apoia para frente, para tentar fazer com que fique mais fácil para ele respirar. Ele pode ser um paciente cardiopata, né, ou com alguma patologia pulmonar bem grave, um paciente que não está realmente bem naquele momento. Outra situação aqui é o sinal de Levine, onde o paciente leva, isso aqui é bem clássico, né? Leva o punho fechado sobre o tórax, que geralmente, o paciente que está com uma dor torácica típica até, tá? Típica, não atípica, parece que a gente fala diferente. Então, observar esses sinais aí que nos falam bastante da nossa observação. Também a expressão de dor, né, que a gente falou um pouquinho antes ali. Ou se o paciente está encolhido, se ele tem dor num local que ele se posiciona de maneira com que diminua aquela dor dele. Ainda de primeira impressão, tem observação olfatória do ambiente, e daí seria, por exemplo, na presença de gás, de fumaça, né? E do paciente também. No caso, um exemplo assim, paciente com hálito cetônico, que está em cetoacidose diabética, ou fluidos corporais do paciente, né, com algum cheiro mais característico. E a observação sinestésica, que seria pelo tato e pela palpação, né, que a gente pode sentir como que está a pele do paciente, está fria, está úmida, na palpação do abdômen, se eu encontro alguma coisa ali que não deveria estar ali. Então, partindo especificamente para o atendimento em si, né? Geralmente, a queixa, o que vai nos levar, o que vai gerar esse atendimento é a queixa principal do paciente, que geralmente é uma dor, um desconforto ou uma disfunção corporal. E aí, muitas vezes o paciente tem uma queixa muito vaga, assim, ou várias queixas que às vezes não fecham muito bem, né? Nada muito específico. E aí vai do profissional de saber fazer as perguntas certas, assim, para tentar chegar em algum lugar, né? Do que pode estar acontecendo com aquela pessoa ali. Aqui eu coloquei um exemplo, tá? Vou lá para um atendimento e a pessoa chamou porque tinha dor lombar. O que a gente poderia, de exemplo, assim, perguntar?
se sofreu alguma lesão recentemente, se tem fraqueza ou dormência em extremidades ou na virilha, alguma disfunção intestinal ou vesical, se teve febre. Vejam que eu estou tentando direcionar essa dor para algum lugar, né? Se a dor ela é fixa ou se ela se irradia para algum local, o que, que melhora ou piora, se ele sentado melhora ou se piora, tá? Se é constante, se aumenta e diminui, e se a pessoa já teve esse tipo de sintoma antes. Essa pergunta aqui ela é bem importante, assim, em qualquer caso que a gente vá atender, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Avaliação primária, tá? Entendam, assim, ó, se eu olhei o paciente e ele tá com, olhei de longe, aquela primeira impressão, ele tá cianótico, sensório rebaixado, e ele, sei lá, uma dificuldade respiratória, claro que essa parte que eu falei até agora vai ficar para depois, eu vou partir para avaliação primária imediatamente, tá? Lembrando que avaliação primária, eu analiso situações que trazem risco de vida para a pessoa, e eu encontrando essa situação, eu devo agir imediatamente, né? Tratar a situação ali de risco de vida imediatamente. E aí, basicamente, então, nível de consciência via aérea, respiração e circulação, que a gente vai fazer num primeiro momento, tá? O nível de consciência, eu coloquei uma escalinha de Glasgow aqui para a gente lembrar. E o que, que é bacana de fazer quando a gente for preencher o smartphone, tá? É colocar a pontuação ali, o score, né? A abertura ocular, vamos supor, ele tem Glasgow 13, onde foi que ele perdeu o ponto, né? Ele só abre, só tem abertura ocular ou comando verbal. Seria 13, entendeu? Eu não simplesmente coloco lá 13. Eu vou colocar, abertura ocular a dor, 2, tá? O que mais? Confuso, 4, 6, né? Agora eu vou me perder a conta. Então, vocês entenderam, né, gente? Seria o ideal colocar assim, ó, abertura, ocular, né? O ou O de ocular. Boto lá 4, né? Espontâneo. A resposta verbal, ele está confuso, daí é 4 também. E lá na melhor resposta motora, localizador seria 5. Daria os 13, isso? 8. Isso, Glasgow 13. Lembrando aqui, então, do o que poderia me causar uma alteração do nível de consciência num paciente clínico. Botei algumas situações aqui. Hipóxia, né? Um AVC, um choque. O choque, lembrando, ele pode ser hipovolêmico, né? Geralmente hemorrágico, não por trauma, daí por alguma outra situação clínica ali. Geralmente um sangramento interno, né? Ou não, a gente atende pacientes que têm hematemes em grande volume também e que estão chocados muitas vezes. Ele pode estar fazendo, os vovozinhos, né, fazem bastante choque séptico, né? Várias causas, choque cardiogênico, obstrutivo, todas essas causas podem acontecer no paciente clínico e alterar o nível de consciência, rebaixar o sensório dessa pessoa. Também lesão cerebral traumática. A gente vai para atender um paciente clínico, mas não sabe. Depois eu vou perguntar, mas ele caiu? Ele caiu, né? Bateu a cabeça. Então, por isso que eu tenho que ir fazendo as perguntas que me guiem para alguma direção ali no meu atendimento. Também uso de toxinas, de álcool, de drogas e desequilíbrios metabólicos. O mais comum, sem dúvida, é a hipoglicemia, né? Que geralmente a gente faz a medicação e a pessoa desperta imediatamente. Tranquilo, pessoal?
Seguindo aí para a via aérea e respiração. Na via aérea, eu preciso saber ali, verificar, avaliar se a via aérea está pérvia. Significa o quê? Se ela está aberta, está limpa, né? Se não tem secreção, objetos, né? Oi, alguém chamou? Não. Também sobre se a presença ou não de respiração, se tem alterações nessa respiração e ruídos, muitas vezes pela queda do sensório, obstrução pela língua do paciente, ou, como eu falei, né, corpo estranho, sangue, enfim. E aí, na via aérea, o que eu posso fazer de manejo, né? Manejo manual, se a gente não tem suspeita ali de trauma, né, faria a hiperextensão para abrir essa via aérea. Depois a gente pode fazer aspiração ou, se objeto sólido, retirar com a pinça de McGill. E aí eu ainda tenho os dispositivos para utilizar para manter essa via aérea pérvia, aberta e limpa, que seria a cânula orofaríngea, a Guedel. Ali eu botei imagenzinha para a gente lembrar da medida dela. Também cânula supraglótica, que é a laringe, né, passada pelo enfermeiro ou pelo médico, e a intubação traqueal, ali tem uma imagem do tubo, que daí se o médico decidir por intubar essa pessoa. Na respiração, então, a gente tem que avaliar algumas coisas básicas, tá? Primeiro, se a pessoa consegue manter a ventilação dela sozinha, ou se ela vai precisar de auxílio, né, por pressão positiva, por lombo. Vamos avaliar a frequência respiratória e a profundidade, né, se está uma respiração adequada, se ela está superficial. Também a expansividade e a simetria do tórax. A posição do corpo também, como a gente viu ali, que a pessoa procura uma posição onde ela vai conseguir ventilar melhor. E o esforço, sinais de esforço respiratório e de hipóxia. Por exemplo, né, cianose, taquipneia, uso de musculatura acessória também. E aí, como suporte para a respiração, a gente tem, então, a oportunidade de oferecer oxigênio suplementar, seja por máscara não reinalante ou pela ventilação bolsa, válvula máscara. E também um outro modo com que a gente pode, no caso, né, seria o médico fazer uma descompressão torácica, caso ele avaliasse ali que o paciente precisa, e aí para conseguir melhorar a ventilação do paciente. Eu acho que alguém levantou a mãozinha. Oi, fui eu. Eu Pode queria falar. só. Posso complementar a parte ali da via aérea no inicinho, quando tu falou, que eu acho Pode, bem importante, que eu vejo às vezes nos atendimentos. por favor. Mais do que estender o pescoço do paciente para ele liberar a via aérea e liberar a língua, é importante a gente levantar, elevar a mandíbula. A gente pode fazer isso de duas formas, colocando o dedo embaixo do mento, ali embaixo do queixo do paciente, e levantando ele, ou colocando bem no ângulo da mandíbula a mão dos dois lados e subindo ela em direção para cima, assim, tracionando para cima mesmo. Isso Uhum. vai liberar mais a via aérea do que só hiperestender o pescoço do paciente. E também quando a gente for usar a cânula orofaríngea, a Guedel, o paciente tem que estar inconsciente, porque senão pode gerar reflexo de vômito e É, aí isso ser bem pior, porque aí vem o vômito, pode obstruir via aérea, ou quando a gente for chegar para entubar, porque o paciente está ruim, vocês estão já lá no início tentando ventilar ele, dando suporte de O2. Isso também pode atrapalhar bastante se a gente colocar uma orofaringe no paciente mais ou menos acordado. é perfeita a tua observação, realmente. Isso aí, boa lembrança, tá? Que é realmente para o paciente com sensor bem rebaixado que tolera essa Guedel. Exatamente.
Aqui eu coloquei esses links aqui que eu vou mandar para vocês, mas eu não consegui baixar eles para a gente poder escutar agora, tá? E eu sei, lá no início eu falei, né, que a gente precisa fazer aula presencial e prática seria de ausculta, tanto cardíaca como pulmonar, que não tem muito como fazer numa aula online, né? Eu vou falar assim, mas tem que ir lá e fazer para treinar o nosso ouvido e para conseguir diferenciar minimamente assim o que é o normal e o que não é normal, tá? Tem umas auscultas que eu particularmente eu acho mais fáceis, por exemplo, os sibilos, né, que é paciente asmático, é bem característico. E aí tem o estridor, geralmente indica, é um ruído mais áspero, assim, indica um estreitamento ali e um edema de via aérea superior. Os estertores parecem um som de cabelo, né? Que eu sei que é ruim eu falar, parece assim, é melhor a gente ouvir mesmo, né? Em seguida, daí, quando a gente terminar aqui, eu encaminho esses áudios aqui. Uma coisa aqui que eu achei bem legal é, lembrem, né, que a gente está na avaliação primária. Quando que vai ser indicado eu fazer uma ausculta pulmonar lá na avaliação primária já? Quando o meu paciente tiver com nível de consciência rebaixado, com sinais de dificuldade respiratória e com a perfusão ruim, tá? E aí, sim, né, que eu vou fazer essa ausculta já na avaliação da respiração. No mínimo, né, minimamente nesses pontos ali da região axilar média, tá? Fazer a ausculta ali. E no mínimo sempre, né, eu até conversei com o Dr. Tigre quando estava montando essa aula aqui, porque são muitos pontos de ausculta, eu nem botei a imagem aqui, tanto anterior como posterior. E a gente sabe, assim, chega lá, né, talvez eu não vá fazer todas a ausculta, né, o que é importante minimamente, assim, que se faça a ausculta em ápices, né, primeiro um lado e depois outro lado, e em bases. E preferencialmente sempre na parte posterior, que daí eu vou ter uma ausculta melhor, e primeiro um lado, depois o outro, para eu comparar um lado com o outro, né? Ápice, ápice, base, base. A ausculta cardíaca, eu não botei imagem, né? Mas é foco aórtico, pulmonar, mitral e tricúspide. E aí vamos para a circulação. O que eu preciso avaliar, né? Além da pele da pessoa, né? Da cor, da perfusão, da temperatura da pele, tá? A característica e a medida do pulso da pessoa, se ele é forte, se ele é filiforme, se a pessoa apresenta um ataque ou bradicardia, se o batimento está regular ou irregular. E aí, eu identificando um pulso irregular ou fraco ou filiforme, né, já me daria indicação de eu fazer um ECG nessa pessoa, tá? Para eu, então, avaliei ali o pulso, eu vou avaliar o tempo de enchimento capilar, né? Que a gente aperta ali alguns segundos na base da unha e observa o retorno da circulação, que ela deve ser de até 2 segundos. Um paciente chocado vai demorar mais, né? Para voltar à cor ali normal. Um detalhe, né? Muitas vezes o uso de medicamento, a pessoa usa medicamento e vai alterar esse tempo de enchimento capilar. Portanto, ele não é uma medida assim que sozinha vai nos dizer grandes coisas. É uma avaliação que eu vou olhar toda no contexto daquela pessoa, tá? E aí eu, encontrando problemas nessa parte aqui, lembre, né, avaliação primária, eu preciso corrigir imediatamente, tá? Seria o caso, claro, né, a gente tem que fazer regular, né, com regulador, mas seria o caso, talvez, ou de fazer um eletro, ou de iniciar a reposição volêmica para a pessoa conforme lá a prescrição do médico regulador.
Isso falando no caso de esporte básico, tá? Alguém tem alguma colocação? Podem ficar à vontade. Então, Vou, oi? ia me meter de novo. Pode falar. Ah, paciente frio também aqui no sul é bem importante a gente não tocar só na mão e no pé do Isso, paciente. é O verdade. ideal é sempre o pulso e o tornozelo, O porque local se mais essas partes. quentinho, Isso. né? Sim, a gente com a mão exposta um pouquinho só na rua vai ficar mais gelado, o tempo de enchimento capilar ele vai diminuir por uma vasoconstrição devido ao frio. Então a gente Exatamente. pode tentar de outras formas. O tempo de enchimento capilar ele é bem importante para a gente saber a perfusão do nosso paciente, se a É, pele está pegajosa ou não também. sim, sim. Sim, Obrigada, Alice. de nada. Então a gente vai, né, supondo ali que está tudo certo até agora com a pessoa, a gente vai partir para a anamnese, né? E aí eu usei ali o mnemônico do OPQRST, da história da doença atual. Então, o O, né? O início, o que, que a pessoa fazia quando começou? E aí, se esse sintoma foi súbito ou insidioso, ou se ele veio vindo, não, começou na terça e ficou mais forte um pouquinho, veio vindo, né? E também, aqui aquela pergunta que a gente falou antes, se já teve sintomas semelhantes, né? Ou se é a primeira vez que está acontecendo aquilo ali. Daí eu fiz um gancho aqui embaixo, eu coloquei ali, ó, se a pessoa tem manifestações associadas, isso aqui é bem importante, né? Vamos supor que ela chamou por uma dor no peito. A gente vai saber, né? Tá, mas tem mais alguma coisa? Sim, eu tenho tontura, eu tenho náusea, ou ali uma outra alteração que eu botei de exemplo, um rebaixamento no nível de consciência, tá? E se, por exemplo, vamos supor que ela disse assim, não, eu já tive isso ano passado. Ah, o senhor foi no médico? Fui. Eu botei ali, ó, consultas, exames, tratamentos anteriores e os resultados obtidos. Tudo isso aí a gente vai perguntar. Como é que foi da outra vez? Não, eu fui e o médico disse que era, sei lá, ansiedade. E aí daí eu fiz uma esteira e ele me deu diazepam. Estou brincando, né? Mas para a gente saber o que aconteceu, como é que foi tratado, se a pessoa já teve de uma outra vez. O P, né, paliação ou provocação, se alguma coisa faz piorar o sintoma, se faz melhorar, por exemplo, se eu me sinto melhor, ou se faz parar total, tá? A qualidade, por exemplo, se a queixa é uma dor, se é uma dor em queimação, se é em aperto, isso aqui é bem importante também para a gente ter uma ideia, né, do que está podendo acontecer ali com o paciente. A região do corpo, se ela é localizada, se ela é espalhada, se a pessoa às vezes não sabe definir se é bem no umbigo, se é aonde. Acontece, né, da pessoa não sabe se está bem localizada, ou se ela é no estômago, mas ela irradia lá para as costas, um exemplo aqui. Severidade é bem importante de a gente perguntar e lembrar. Dói muito, dói, de 1 a 10. É 8, né? E o tempo, a duração que está acontecendo aquilo ali. E daí eu coloquei atenção e a MAVC para a gente, por causa do tempo ali, né, que a gente tem para que essa pessoa seja atendida o mais rápido possível. Eu lembrei de falar uma coisa assim, ó, a gente tem aquela impressão assim, uma dor no peito que irradia para o braço esquerdo e, enfim, para o pescoço, para as costas, acho que é um IAM, né? Cuidado, gente. Principalmente em pacientes do sexo feminino, né? Pode ser bem diferente o sintoma. Às vezes a mulher nem fala que é uma dor no peito, ela diz, eu tô com uma azia, eu tenho um mal-estar no estômago. E aí, muitas vezes, ela está fazendo um baita de um infarto e tem uns sintomas bem menos, assim, óbvios do que no paciente masculino, tá? Tranquilo, pessoal?
Então, prosseguindo ali na nossa anamnese, história pessoal, sampler, né? Sinais, sintomas, além de tudo que a pessoa já me relatou, eu vou perceber coisas, né? Ela me relatou lá, enfim, sintomas, né, diversos, e eu percebo, assim, que ela tem um edema importante nos membros inferiores. Eu vou perguntar, a senhora, né, faz tempo que está assim? Não, eu fiquei, desde ontem eu estou assim. Se ela tem o jeito da pele dela, se está diaforética, se ela tem cianose central de extremidades, isso a gente vai percebendo enquanto vai atendendo o paciente. Febre também, a gente pode constatar no momento ali que eu verificar sinais vitais. As alergias que a pessoa tem, medicamentos que ele usa é muito importante, podem alterar bastante as situações, né? Por exemplo, os idosos, né? Muitos usam beta-bloqueador, eu sou uma delas, inclusive, e aí a pessoa pode estar com um problema sério, pode estar chocada e não tem taquicardia, e aí eu fico pensando, mas está tudo bem, o pulso dela está bem, né? Às vezes é por causa de medicamento, tá? Passado médico de situações relevantes para aquele momento. Por exemplo, o chamado foi por uma dor no peito e ela me relata que já teve um IAM ali há 2 anos, ou colocou um stent recentemente, enfim, coisas que a gente associa com sintoma atual, tá? No L ali, líquidos, lanches ingeridos, por quê? Para eu relacionar com o sintoma, né? Por exemplo, se o chamado é por uma dor no estômago e a pessoa, sei lá, tomou vinho, sei lá, para eu pensar, mas será que, né, que é um mal-estar ali, gástrico comum, será que é alguma coisa pior? E além de eu relacionar com sintoma, atentar para o risco de vômito, de aspiração, enfim. Depende, claro, do estado do paciente, né, que a gente está atendendo. Os eventos que precederam o quadro atual dele, enfim, sei lá, um paciente diabético que na noite anterior foi numa festa e comeu, bebeu muito, no outro dia ele está todo desajustado, né? E ainda o risco, né? Fatores de risco. Os mais comuns, assim, obesidade, diabetes, hipertensão, também baixa aderência ao tratamento, né? Um fator de risco. Acontece bastante das equipes atenderem muitas e muitas vezes o mesmo paciente com hipoglicemia, por exemplo. E aí a gente chega e conversa, né? Mas eu vim ontem, né? E aí, na conversa, conversando, não foi uma nem duas, né? Diversas vezes teve familiar que disse assim: não, é para ele usar, sei lá, tanto de medicamento ou de insulina, mas é muita coisa, né? Ele é magrinho, daí eu só dou tanto. Isso aí acontece muito, assim, ó, nem sempre é o paciente que não faz essa aderência, é o familiar que cuida dele que não está fazendo de modo correto. Aqui eu peguei um esqueminha lá do AMLS, que eu achei bem legal, que daí a gente vê ali desde as observações iniciais da cena do paciente, primeira impressão, avaliação mais detalhada, e aí, quando a gente tem uma primeira impressão de um paciente, a gente já meio que classifica, assim, ó, se é um paciente crítico, não crítico, e se tem risco iminente ali à vida, né? Pelo nosso primeiro olhar, aquilo ali. E claro, né, quanto mais progride a avaliação, mais certeza ou não a gente tem dessa classificação, né? Se estava correta ou não. E sobre reavaliar o tempo todo, né? Atendi, vou deslocar com ele, eu estou reavaliando o tempo todo. Quantas vezes o paciente não piora ali dentro da ambulância, né? Estava, vamos dizer, razoável, estou indo numa boa e ele piora e às vezes até para, né, na nossa frente.
Prosseguindo, então, a avaliação secundária, agora sim, né, a gente verifica os sinais vitais, todos ali da pessoa. Coloquei aqui de exemplos: a cardíaca, respiratória, a pressão arterial, temperatura, oximetria, o HGT, né? Sempre lembrar de fazer HGT em paciente com sensório rebaixado, mesmo sem histórico, né, de hipoglicemia. Eletro, se tiver indicação, capnografia no paciente entubado. E aí esses dados aqui vão nos auxiliar bastante no segmento ali do atendimento ao nosso paciente. O exame físico, que daí a gente vai fazer um exame físico bem direcionado para o problema que ele está apresentando nesse momento. Geralmente, o exame físico é dirigido, né, seja para o sistema respiratório, para o cardiovascular ou para o neurológico, são exemplos, tá? E aí, a gente vai juntar a queixa do paciente e também as informações que a gente coletou durante a anamnese para proceder ali no nosso exame físico. Por exemplo, o paciente tem uma dor torácica quando ventilatório dependente, quando ele inspira, né, forte, ele sente dor. E aí a gente aqui, sim, né, se ele não estivesse lá na frente demonstrando dificuldade respiratória, ou má perfusão, ou diminuição do sensório, a gente poderia deixar para fazer essa ausculta pulmonar, por exemplo, agora na secundária. E aí, no exame físico, a gente utiliza, né, a inspeção, que seria o meu olhar, onde eu vou verificar, por exemplo, presença de equimoses, presença de cirurgia prévias, erupções cutâneas, por exemplo, distensão de jugular, são coisas relevantes ali para o meu atendimento, que eu observo olhando, né? Literalmente, presença de edema, de sondas, enfim. Depois eu faria a palpação. A gente, então, palpação, utilizo as mãos, né, para sentir ali, lembrando, né, direcionado para a queixa do meu paciente, né? A gente não tem como ali fazer um exame físico completo céfalo-caudal, né, da cabeça aos pés. A gente vai, então, focar ali no que está acontecendo agora. A ausculta, principalmente a cardíaca e a pulmonar, né, mas eu também posso auscultar sons gastrointestinais do paciente. O exame respiratório, a gente já falou, né, que daí sinais de hipóxia, de baixa perfusão, uso de musculatura acessória. No cardiovascular, a gente falou também, né, sinais de insuficiência cardíaca, os valores da pressão, da ausculta cardíaca, são dados que entrariam ali num exame direcionado cardiovascular. No neurológico, a gente avaliaria reflexos, a força muscular, né, nos 4 membros, a gente pede para a pessoa levantar, apertar a nossa mão dos 2 lados, para a gente comparar a força dela bilateralmente. E aí, também, por exemplo, um exame abdominal, se tem dor à palpação, se tem ali evidência de alguma massa, alguma coisa ali que não está legal, se esse abdômen também está flácido ou se ele está distendido, né? São ali informações importantes para o nosso exame nessa avaliação secundária. Aqui eu coloquei, eu tinha mandado para vocês já no grupo de estudos, mas eu botei aqui, não sei se todo mundo viu ali, para a gente lembrar, que são exemplos que eu usei exatamente lá, o OPQRST, para a nossa evolução ali no smartphone. Eu gosto particularmente de dizer por que foi o chamado. Então, o chamado foi por dor torácica, porque muitas vezes
o motivo do chamado não é o que o paciente vai nos relatar lá na hora, né? Eu vou chegar lá, ele disse lá no chamado, o solicitante, que era uma dor torácica. Mas daí eu chego, o paciente diz que não, que é no abdômen, né? Então, eu coloco chamado por dor torácica, o paciente nega a dor torácica, refere dor abdominal, à direita, quadrante inferior, enfim. Mas então eu coloquei esse aqui como que sim, né? Ele, um paciente masculino de 53, lúcido, orientado, coerente, está sentado, referindo dor torácica de 8 em 10, pela escala de dor. Uma dor em aperto no centro do peito, irradiando para o braço esquerdo. E que o início teria sido súbito, naquele mesmo dia pela manhã, enquanto ele tomava café, né? Lembrem que diz ali, o que ele fazia quando aconteceu. Piora ao deambular, que ele teve náuseas também, que ele está com a pele fria e sudorética, que ele é hipertenso e utiliza losartana de 50 miligramas de manhã e de noite. É uma, assim, é pouca coisa que está escrito, mas diz muito, assim, diz tudo o que o meu médico regulador lá tem que saber que está acontecendo com esse paciente, tá? Aqui aquele outro exemplo de uma dor lombar, então, chamado por dor lombar, é uma paciente feminina de 72 anos, ela é institucionalizada, ela está sonolenta nesse momento que eu avalio, deitada no leito, referindo uma dor lombar de 6 em 10, e que iniciou há uma semana. E aí, pelas minhas perguntas, claro que nem sempre o paciente vai dizer tudo isso aqui, a gente tem que perguntar, né? Mas começou agora? Não, há uma semana. E às vezes essa paciente aqui talvez fosse o cuidador que fosse nos relatar o que aconteceu com ela, né? Então, ela teve disúria, teve febre, nega trauma, né? Porque pode acontecer de cair o idoso. É uma coisa que a gente tem que perguntar também. E que, além disso tudo, ela fez um tratamento para infecção urinária há uns 30 dias com Bactrim, porque ela é alérgica à penicilina. Isso aqui é bem importante, esses dados. E que ela utiliza metoprolol de 50 e losartana de 50 de manhã e à noite. Metoprolol, um beta-bloqueador, que daí vai impedir que ela, por exemplo, fazendo um choque, ela podia estar em situação de choque séptico, por exemplo, essa paciente. E ela estaria com uma frequência cardíaca normal, né, por causa do medicamento. Tranquilo, pessoal? Acho que está muito chato isso, só eu falando.